Alô, torcida do Coelhão, aqui é Marcos Santos, conhecido como Marcão do Castelo. E eu sou César Santos, do blog Decas Web, e nós somos os Santos Americanos. Olá, sejam bem-vindos ao Santos Americanos número 8, mas antes de começar o episódio desta semana, peço para aqueles que estiverem nos ouvindo pelo YouTube que se inscrevam no canal para poder receber as notificações de novos programas e também para nos ajudar a aumentar a divulgação dos Santos Americanos. Para aqueles que nos ouvem pelo Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music, entre outros, que ativem as notificações no seu tocador de preferência de podcast para ser avisado dos próximos programas. Mas o tema de hoje é: o América é carente de novos ídolos? Os ídolos são medidos pelos títulos conquistados, pela quantidade de jogos disputados ou pela qualidade do futebol apresentado? Quem fabrica os ídolos? A torcida, a imprensa ou a performance do atleta? Para debater esse assunto comigo, o ídolo deste programa, Marcão do Castelo. Tudo bem, Marcão? Olá, César, Decas Web, prazer estar aqui mais uma vez, até parece. Eu sou o ídolo da minha filha, espero. Prazer estar mais uma vez aqui com vocês, agradecer também os novos inscritos, os compartilhamentos nas mídias sociais do Santos Americano, que vai ganhando corpo. Confesso de uma forma um pouco lenta do jeito que gostaria, mas enfim, faz parte. Se você achar que vale a pena compartilhar o canal, como o César mesmo disse, fiquem à vontade e a proposta é a gente debater sobre as coisas do América como sempre. E esse tema, né, o César, surgiu até ao encontro daquela última discussão do GE Esporte América, né, onde foi perguntado, eu não lembro quem, se foi o próprio Rogério Correia, quem era o jogador. Não era falando de ídolo, né, mas quem já tem marcado a história dentro do América, alguma coisa nesse sentido, e o nome foi lembrado foi o Juninho. E eu falei assim, puxa vida, o Juninho é um jogador tão contestado pela torcida do América, será que ele poderia já estar se enquadrando no hall de ídolos do América ou é forçar a barra demais? E aí você coloca aí os tópicos de mensuração de ser considerado ídolo ou não. Eu tenho uma opinião um pouco diferente, foge um pouco desses itens que você colocou, desses pré-requisitos. Mas na minha opinião, a esse respeito, a gente pode estar conversando ao longo do nosso podcast e vamos falar. A gente fez algumas perguntas nas mídias, que ao longo do programa a gente vai conversando. E é bom lembrar, Marcão, que além dessa referência do podcast do América, esse assunto também foi uma sugestão do Adolfo Parenzi, o homem do sofá, né? Exatamente. Até peço perdão ao grande sofá americano, ao doutor Adolfo Parenzi. Ele sugeriu esse tema e nós linkamos com essa, na verdade não foi entrevista, o último capítulo do GE América, onde o nome do Juninho foi lembrado. E já vou adiantando, para mim Juninho não é ídolo, para o Marcão do Castelo não é ídolo. Mas vamos lá, César, vamos conversar um pouco mais sobre isso. Mas o que eu ia te falar é o seguinte, se não me engano, o tema do GE América foi, ou a pergunta que foi feita no podcast é se o Juninho era craque, não ídolo. Ah, exatamente, isso mesmo. Não foi ídolo, eu linkei com a sugestão do Adolfo Parenzi. Se poderia... Pois é. Então aí eu acho que são o seguinte. Me entende o seguinte, se o jogador é craque, ele já pode ser considerado um ídolo. Por isso que eu falei no início da fala que eu tenho outros pré-requisitos para qualificar ou denominar um jogador como ídolo. Talento futebolístico, a gente sabe que alguns já tiveram passagens por grandes clubes do Brasil e do mundo e não foram considerados ídolos, mesmo com uma qualidade técnica diferenciada dos demais. Que, a meu ver, também não é o caso do Juninho. Mas a gente está começando com o caso do Juninho. Eu, pessoalmente, acho que o Juninho não é craque, mas eu acho que o Juninho é ídolo. Inclusive, nessa pequena amostra que a gente fez com a torcida, várias pessoas já identificaram o Juninho como ídolo. Eu acho até que tem um problema sério essa denominação de ídolo, porque normalmente quando a gente pega como referências ídolos, você vai pegar grandes jogadores, multipremiados, com títulos diversos conquistados nas mais diversas competições, e o Juninho realmente ele não tem isso, né? O Juninho conquistou, se não me engano, pelo América, só o Campeonato Brasileiro da Série B 2017, né? Tem vários anos, está completando 6 anos de América, só conquistou um título pelo América. Então, não é pelo título conquistado, mas eu acho que a atitude dele em campo e fora dele, pelo menos dentro daquilo que eu sei, essa representatividade que ele tem junto aos jogadores
jogadores, se junta à torcida, a forma que ele conduz a equipe dentro de campo no sentido de atitude, eu acho que ele pode ser considerado ídolo, até porque ele também é um cara que se dedica demais dentro de campo. Pode falar muito do Juninho em termos de deficiência técnica, gols perdidos, passes errados e tal, mas eu estava vendo hoje um ranking de jogadores que mais desarmam no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Ele é o 4º melhor colocado, se não me engano. Ele é Vou ter que interromper. Todo programa o pessoal fala assim, pô, você interrompe seu irmão o tempo todo. Mas é assim mesmo. Mas ídolo, normalmente, não é contestado. Quando você fala assim, que o Juninho não é contestado pela torcida, né? Quando você fala que o Juninho, esse histórico dele, eu vou fazer uma provocação aqui até um pouco pesada. Se você falar para a torcida do Flamengo qual que é o ídolo do Flamengo de todos os tempos, é o Zico. Se você falar hoje qual que é o ídolo do time do América, eu duvido que o Juninho vai ter unanimidade. Eu quero dizer o seguinte, ídolos normalmente tendem a ser uma unanimidade, sabe? Isso que eu estou querendo dizer. O Sócrates, ele era o ídolo do Corinthians e não era só, eu já vou aprofundar um pouco mais a discussão. O Sócrates, ele não era ídolo só pelo fato de ter uma qualidade técnica diferenciada, porque ele se posicionava, era um líder dentro do grupo do Corinthians, e olha que o grupo do Corinthians naquela época era um grupo que tinha outros líderes, né? Tinha o Vladimir, tinha o Zé Maria, tinha o próprio Casagrande que estava no começo da carreira dele. E na seleção brasileira, o Sócrates também sempre se mostrou um talento com qualidade técnica questionável, mas se posicionava. Então, quando eu disse no início da minha fala, e agora já te interrompi mesmo, você vem na sua canela. Não, eu vou dar uma volta, quando você terminar aí, você me chama e eu volto. É porque pro Marcão do Castelo, qualidade técnica somente não caracteriza o jogador como ídolo. Eu vejo atitude, liderança, carisma é importante. Eu tenho um ídolo específico do América que eu nunca vi jogar. Não, isso que eu ia chegar nesse ponto aí. Já que você me interrompe, eu vou te interromper também, para dar um desconto. Agora na minha canela. Primeira coisa assim, enquanto você estava conversando aí, eu chequei aqui, ó, o Juninho, na verdade, é o 3º melhor jogador. Não, o melhor jogador é o termo meio forte. É o jogador que tem 3º jogador mais ranqueado em bolas recuperadas. Primeiro é o Zé Rafael do Palmeiras, segundo é o André Fluminense. Aí, entrando nessa sua discussão de quem que é ídolo, por que é ídolo, ou quais requisitos formam um ídolo, se você pegar qualquer time do Flamengo, qualquer ano, você vai encontrar lá Obina como ídolo, Ribamar era ídolo do Vasco, o Fio Maravilha, que era péssimo jogador, era perna de pau, é da ídolo do Flamengo. Figuras folclóricas. Mas é ídolo. Dario, conhecido como Peito de Aço, que jogou inclusive no América, o Obina também jogou na América, né? Eram ídolos nos seus times. Então, carisma, eu acho assim, não estou querendo aqui defender o Juninho no sentido de que tem que levantar a bandeira, o Juninho é o nosso ídolo e tal. É muito difícil você ter em um time de futebol e numa torcida tão exigente quanto a do América, ídolos, porque nunca você vai agradar todo mundo, né? Nós tivemos, por exemplo, um volante aí que todo mundo conhece, porque ele é relativamente recente na América, o Pitbull. O Dudu era tecnicamente fraco, mas era um cara que dava sangue e tirava sangue também dos adversários, né? Tamanha disposição que ele tinha em campo, né? Que era um ídolo. Até hoje né? Onde o Dudu aparece na torcida do América é festa. Então, assim, cada um vai ter um pré-requisito para achar que aquele jogador é um ídolo, né? Então nós temos aí Zico, era ídolo do Flamengo, Roberto Dinamite foi do Vasco, Rogério Ceni no São Paulo e tal, e você vai ver que entre eles nem sempre tem a mesma qualidade para colocá-lo ou qualificá-lo como ídolo. A gente lembrou do Pitbull, para não dar outra voadora no peito do César, eu levantei o dedo aqui. Mas você falou no outro ponto, porque você me interrompeu. O carisma é um dos pré-requisitos, ao meu ver. O outro pré-requisito é identidade com o clube. Todos que você citou, Roberto Dinamite com o Vasco, Zico no Flamengo, Rogério Ceni com o São Paulo, são jogadores que foram criados, pelo que eu sei, o Roberto Dinamite também cria do Vasco. Tem a passagem das categorias de base do clube, tinham um talento diferenciado, se posicionavam, decidiam jogos, com o Rogério Ceni fazendo gol, defendendo, e os outros dois com o talento que eles tinham. E aí, quando você fala do Pitbull, que ele não tinha mas estava com
função dele, a gente não poderia querer volante, você achou um volante de qualidade técnica diferenciada, isso até existem. Eu lembro do Claudinei, que jogou no próprio América, que era um jogador diferenciado na posição, pena que a carreira dele durou pouco. Mas o do Pitbull, ele tinha uma identidade com o clube, e ele mostrava disposição além do normal da média dos jogadores, né? Por isso que eu falo, tem esses pré-requisitos, e talvez você falou um ponto que é curioso, nós torcedores do América exigimos muito, né, do cara ser considerado um ídolo. Eu, Marcão do Castelo, eu vou elevar isso ao quadrado. E até resgatando uma opinião até do José Alves Aguiar, lá de Itabira, da Bira dos Abraços, ele citou o caso do goleiro Fabiano, que jogou na América. Acho pouco provável que um outro torcedor da América reconheça o Fabiano como um ídolo. Mas ele, no Facebook, ele colocou o motivo pelo qual o Fabiano se tornou ídolo para ele. Se não me engano, é um jogo contra o time azul aí, o BBB, né, que deu o BBB agora, que ele se posicionou alguma coisa nesse sentido com o nosso rival azul aqui de Belo Horizonte. Então, o posicionamento do Fabiano naquele momento, para o José Alves Aguiar, além do Fabiano era um bom goleiro também, né, já o colocava na posição de ídolo. Outros testemunhos que a gente teve nas mídias já colocavam jogadores que eram diferenciados tecnicamente do América, com passagem pelo América, também como ídolos. Então, assim, eu concordo com você que a nossa torcida é exigente. Então, o Glauco Valério citou o Raimundinho como ídolo. Putz, eu nem lembrava do Raimundinho. Pra falar a verdade, eu nem lembro qual posição o Raimundinho jogava. Se eu não me engano, era lateral esquerda. Luiz Carlos Gaúcho, ele citou. Ele citou um que você, César, você citava muito, eu tinha aquele futebol cards. Eu lembro de algumas defesas dele, era o Zé Maurício, que era um goleiraço, né? Então, assim, essa discussão de ídolo depende do que cada pessoa, às vezes, sente carência, né, na figura do seu time. O que sente falta no seu time hoje? Não, porque nesse quesito, que é uma coisa também que alguns jogadores viram ídolos, né, são os gols decisivos, né? Para muitos americanos, o Celso é um ídolo por causa do gol que ele fez contra o Vila Nova no campeonato de 97, Série B de 97. Um jogador pouco falado, mas que fez gol pelo América na final da Sul Minas, é o centroavante Zé Afonso, que era do Grêmio e veio para o América e foi campeão pela Sul Minas, jogando contra, igual você falou, o time do BBB, e se não me engano ele fez os 2 gols naquela partida. Então, eu acho que existem vários jogadores que podem ser chamados de ídolos dentro daquilo que você estava comentando aí, conforme, primeiro, a época, né? Porque muitas vezes você cria um ídolo na sua cabeça, você acha um jogador excepcional porque você é novo e você às vezes não tem nem muito parâmetro. Às vezes é pelo contrário. Por exemplo, o América tem não vou falar que é o caso dele, né? O América tem um jogador que é o Jair Bala, ele é ídolo e acredito que hoje 70%, 60% da torcida americana não viu Jair Bala jogando. Se você procurar no YouTube, não tem gol do Jair Bala, não tem. Eu encontrei um dia que parece um gol dele jogando pelo Santos. E a gente teve de lá para cá vários excelentes jogadores que foram ídolos das suas respectivas épocas, mas que não ficaram registrados, né? Os seus jogos, seus lances, seus gols. Aí eu posso destacar o Juca Show, o Pedro Omar, o próprio Jair Bala. O Jair Bala ainda ficou registrado, ele conseguiu manter esse nome dele, o Amaury Horta, Spencer, Cândido, goleiro Neneca, que o pessoal chama de Neneca 1 e tal. Então são vários jogadores que eram jogadores representativos, jogavam muita bola, defenderam o América de uma forma bastante digna, né? Alguns vieram até da base do América, mas que se para alguns eles são ídolos, para muitos eles não são nem... Tem torcedor que nem sabe quem são. Estou falando esses nomes aqui, tentando falando, quem que é esse cara? De quem que ele está falando? Então eu acho que tem um problema também, e a gente sempre gosta de jogar um pouco a culpa na diretoria do América, não sei por que a gente tem esse gosto particular, né? E é lógico que eu estou falando brincando, é que o próprio clube às vezes não valoriza seus jogadores, tanto do passado, especialmente, né? Não coloca os caras num pedestal, num destaque, e também não valoriza aqueles caras que já passaram, que estão aqui, né? Por exemplo, um cara que foi destacado como ídolo foi o Danilo Barcelos, virou ídolo porque fez gol na final do Campeonato Mineiro 2016. Era um jogador bem da base, jogava muito, assim, jogou muito tempo pelo América, mas o Danilo nunca foi nenhum craque, né? Então, para você ver como é que ídolo muda muito de acordo com o conceito que a pessoa dá para a palavra, né? Você já roubou da carteira, como eu costumo dizer, em relação ao Jair Bala, porque eu nunca vi realmente o Jair Bala jogar bola, sei da história dele com a América, de identidade com a América,
como jogador, mas eu tenho 51 anos, apesar das pessoas acharem que eu tenho quase 100. Alguns falam até que eu era o gandula do dente de Jair Bala. Eu nunca vi o Jair Bala jogar, mas eu lembro do Jair Bala como técnico do América, nas entrevistas que ele dava pós-jogos, onde o América perdia para o rival, que ele chorava, brigava, gritava. Lembro dele como comentarista esportivo, no Alterosa Esporte, que é uma figura engraçadíssima, né? Além de conhecer muito futebol, uma pessoa muito, muito engraçada, e eu tive contato com ele algumas vezes quando estudava no Colégio Santo Antônio, e o filho dele estudava lá também. Mas eu nunca vi o Jair Bala, mas eu vejo o Jair Bala como um ídolo. E outro que você não lembrou, aí vem no pacotão de pré-requisitos que eu julgo importante, é o Euler. Sim. Que jogou no nosso rival de Vespasiano, para sujar a carreira dele, vamos dizer assim, em relação à nossa torcida, né? Mas o Euler, além de ser um grande jogador, fez gols decisivos, tinha uma identidade com a América, e depois ele chegou a comprar ingresso para a torcida da América em determinado jogo, a torcida aí, pagou o ingresso do próprio bolso. Isso, para mim, caracteriza, além do fator técnico e de gols decisivos, ele chegou, inclusive, a jogar na seleção brasileira. Não foi o caminho do América direto para a seleção brasileira, mas ele fez jogos para a seleção brasileira. Mas esse de atitude, para mim, já o coloca como figura de ídolo, o Euler. E achei legal até recentemente na TV Coelho ele ter sido convidado para participar da TV Coelho comentando. Então, assim, é o que você falou, tem épocas distintas que podem ser considerados jogador como ídolo, pré-requisitos definidos. Você fez até um levantamento também de jogos, quem jogou mais. O Milagres, para mim, é uma figura carismática também. E teve o problema do olho dele na excursão na China, que a gente pega um lado também sentimental do cara tá defendendo as coisas do América, e no jogo teve um quebra-pau também, pelo que eu sei. Então, são figuras emblemáticas, mas toca o barco aí, Luciano. Por exemplo, para falar do Euler, eu ia citar o Euler, mas para mim, o América tem vários ídolos, embora para muita gente não tenham esse status, né? E o Euler, se não me engano, foi o Afonsinho, deu uma entrevista há algum tempo atrás, contando que no momento difícil, quando o América tinha caído para a Série B do Mineiro, né? E não tinha mais calendário, não tinha mais jogos, nem nada, o América também não tinha dinheiro, ele comprou do bolso dele um tratorzinho, se não me engano, para cuidar do gramado, não sei se era do Independência ou do centro de treinamento, porque o América não tinha dinheiro para comprar, ele comprou do próprio bolso e do time. E quando ele voltou para o América e teve a inauguração do novo Independência, né, ele fez questão de despedir do futebol no novo Independência, vestindo a camisa do América, e várias vezes eu vi, inclusive tem um jornalista esportivo aí que gosta de falar mal da América, que na época ele estava no início de carreira, ele tentou forçar para ver se o Euler falava que era o nosso rival aqui de Belo Horizonte, que era o time coração dele, e ele o tempo todo enaltecendo o América, falando que ele era americano, que tinha muita honra de estar terminando a carreira dele no América. Então, ele é um ídolo para mim, o Euler o Milagres também porque o Milagres, ele tem 372 jogos pelo América, né? E não pelo fato de ter tantos jogos vestindo a camisa americana que o faz ídolo, mas pelas partidas excelentes, né? Pela forma que ele sempre defendeu o time. Todo mundo sabe que ele veio do Flamengo, ele era flamenguista, começou na base do Flamengo. E hoje a gente pode falar que o Milagres é um americano, né? É um cara que sempre pode estar falando bem do América, pode até falar mal de alguém do América, da época dele, né? Mas é um cara que sempre enalteceu o clube, a instituição. Então, esses caras, para mim, que são ídolos. O Elton Paulo, né? O próprio Luiz Carlos Martins, né? São jogadores que tiveram uma longa carreira na América, mas não foi só porque tiveram carreira longa, não, porque enquanto eles estiveram lá em épocas muito difíceis, como diz o jargão futebolístico, honraram o manto, né? Então, são jogadores enaltecidos, né? Honraram o manto e sempre com carinho com a torcida, o respeito com a torcida, né? Porque tem vários jogadores, vou falar vários, mas alguns jogadores que foram críticas nossa, com qualidade questionável, e quando saíram com o América não deram nem bulufas, nem moral nenhuma, nem cita o clube, às vezes nem cita o América, prefere citar um rival, né? Esse é o caso do Fred, o caso do Palinha, que tinha uma turma aí que tinha até um ódio dele, porque ele fazia algumas declarações até meio que pejorativas em relação ao América. Mas falando de outras figuras emblemáticas, antes de falar com o América
o tema da nossa discussão, que a gente sempre dá algumas voltas, é o caso do mestre Givanildo, né, que algumas pessoas até colocam como mestre Givanildo. O mestre Givanildo, para mim, no meu caso específico, eu não julgo, e algumas pessoas vão me xingar até, mas eu não considero o Givanildo ídolo. Ele pegou a América em vários cabos de foguete com o técnico, mas, no meu ver, eu não considero ídolo como treinador, assim, eu não vejo uma figura, é uma figura emblemática na história do clube, mas no meu caso específico ele não é ídolo. E aí tem os dirigentes também, né? Do presente, do passado, que algumas pessoas inclusive fazem bandeira do clube com alusão a ex-presidentes do América com passagens importantes dentro do clube. Agora, o tema da nossa discussão aqui, foi a pergunta que a gente fez nas mídias, e se o América é carente de novos ídolos, né? O Diego Henrique até falou que, por conta da rotatividade de jogadores, daí eu acredito até no mundo atual, e o América sempre com elencos diferentes, ou times titulares de um ano para outro, fica difícil. E aí pode ser até que o Juninho seja considerado um ídolo, porque ele está aí há anos, né? Sim. A gente pegar os últimos times do América. Cria identidade com o time, com o clube. Né? Exatamente. O jogador que vem em janeiro, vai embora em dezembro, muitas vezes ele passa e a gente nem lembra do nome. Tem jogadores do ano passado que a gente já não lembra mais o nome dele. Mas o que é louco, o Zarate veio, ficou 4 meses e já veio com o status de ídolo, né? Porque tem um jogador argentino, a América há muito tempo um time estrangeiro, um jogador também que teve passagens por grandes times do mundo, né? Da Europa, fez boas partidas, mas ele, antes de jogar, ele já veio com o status de ídolo, até por transferência da idolatria de outros clubes, né, de outros torcedores de outros clubes. Não, o Sérgio Souza, só citar o Sérgio Souza aqui diante da nossa pergunta, ele fala que a torcida, parte dessa culpa, vamos dizer assim, de não ter novos ídolos, é por conta da própria torcida do América, que metia a lenha, vaiava os jogadores como eu, Palinha, Celso e Fred, quando os jogadores jogavam mal. Então, é aquele negócio do grau de exigência da torcida do América para considerar um jogador como ídolo, né? Você foi falar aí você ia me interromper ou eu te interrompi? Não, eu ia falar do Zarate, porque realmente o Zarate, e deve ter outros nomes que agora eu não vou lembrar, às vezes a torcida está tão carente de ídolos que ela importa ídolos dos outros times. O Zarate, ele não teve uma história tão extensa no América, não jogou tantas partidas, para mim, né? Para que eu considere como ídolo. O Zarate, para mim, não é um ídolo do América. Foi um bom jogador que passou pelo América, fez a sua história, não pode ser considerado ídolo. E até porque a falta de identificação dele com o time era tão grande que no mesmo dia da partida contra o São Paulo, quando o América subiu no ano passado, no mesmo dia ele pegou um avião e foi para a Argentina. E depois nunca mais voltou. Eu nunca vi o Zarate, e olha que depois a gente ficou acompanhando durante muito tempo o Zarate na novela de renovação dele. Ele nunca demonstrou, assim, não fez muita questão de vir para a América. E para mim, um dos pré-requisitos para o jogador ser ídolo é essa vontade dele estar no time, estar no clube, ajudando, né? E não por mera questão financeira, quem paga mais me leva e tal. E aí se encaixa nessa situação de todos esses caras, a gente falou de gerações mais antigas, vamos dizer assim, que os caras ganhavam muito pouco, viviam mais de bicho, né? E envolve, por exemplo, o Euler, por exemplo, o Danilo, que é o lateral direito, o outro lateral, né? O outro Danilo, né? Depois, quando ele fez sucesso na Europa, ele voltou para a América e quis dar uma ajuda financeira para ajudar os meninos da base da América. Não sei se eu ia citar isso, porque o Danilo se enquadra nesse perfil de jogador que mesmo depois que ele rodou Juventus, Real Madrid, não me lembro se ele jogou, foi no Manchester City, ele jogou em algum time da Inglaterra, ele sempre fez questão de ajudar o América financeiramente, mesmo à distância. Então, o Danilo, eu tenho um respeito muito grande por ele, apesar de não ter ficado muito tempo na América, até o próprio Richarlison, que constantemente ele fala do América, e ficou pouquíssimo tempo aqui, né? Logo depois, quando ele se destacou, ele foi embora, mas ele tem um carinho especial pela torcida, fora que é um cara carismático, é craque de bola, ao meu ver, e é um cara carismático, e você está falando disso, eu citei o Zarate, aí a gente está falando da necessidade que a gente tem de... O Jailson, ele veio no momento que a gente perdeu um goleiraço, o Cavicchioli, que saiu por um problema cardíaco. O Jailson entrou, a gente estava com um receio como que a gente ia enfrentar a Libertadores com goleiros que nós tínhamos no plantel. O Jailson pegou o pênalti, né? Não vou falar que ele nos salvou, mas pegou o pênalti,
salvou em alguns momentos, para falar a verdade. E saiu da forma que saiu, né? Então ele poderia ter sido considerado um ídolo momentâneo, que marcou história na passagem da Libertadores da América, e saiu como traíra. Traíra, eu sempre falo, traíra do Jailson. Então isso realmente é muito questionável, né? Talvez seja essa carência mesmo de novos ídolos faça com que em alguns momentos a gente idolatre jogadores e pode ser que a gente se decepcione depois. Então, assim, para ocupar a prateleira de ídolo é mais do que uma temporada só, ou mais que uma partida, né? Tem várias outras situações, né? Isso que a gente está falando desde o início, né? Mas no caso do Jailson aí que você comentou, chamando de traíra, o Juninho deu uma entrevista aí pro Samuel Rezende, se não me engano, o rapaz do portal Super Esportes, e o Jailson, ele teve o desentendimento dentro do clube, lá, na verdade, com o Cavicchioli, né? E ele era um cara muito querido pelo grupo, e a saída dele foi uma briga de posição, talvez exagerada, né? Acredito que tem até alguma coisa anterior à vinda dele para o América, porque eles tinham algum momento mesmo empresário e tal, e era um jogador que poderia chegar à condição de ídolo, como pode chegar o Cavicchioli também, que é um cara muito, muito centrado, um jogador que está aí na América, acho que vai fazer 3 anos, né? Veio com o Lisca, né? O Lisca trouxe para o América em 2020. E, embora, como qualquer profissional tenha cometido algumas falhas aí ao longo do tempo, é um cara que sempre defendeu o América, sempre falou bem do América e tal. Eu acho que isso que forma o ídolo, né? Boas atuações, a defesa no nome do clube, né? Vai na imprensa, defende, e às vezes pode até ser... O histórico dele de saúde também, de ter se recuperado e voltado muito bem também. Sim, pode ser também, mas assim, não acho que seja primordial. Agora, uma coisa é primordial, mas é a cereja do bolo por um cara que poderia ter abandonado a carreira e voltou em alta performance. Agora, uma coisa que a gente destacou pouco aqui, que até fez parte da pergunta inicial, que abriu aí o nosso podcast, eu acho que a imprensa ela tem um peso muito importante nisso, porque qualquer jogador médio do futebol do Rio vira ídolo e craque da noite para o dia. E o América, como não tem esse destaque na imprensa, nunca teve esses holofotes que os outros times recebem, às vezes um jogador excepcional no América vai virar ídolo em outro time depois que ele sai do América. E dentro do América, da história do América, ele representou muito. E a gente pode dizer, por exemplo, o Moisés, né, que depois foi para o Palmeiras, Gilberto Silva, o Fred, né? Foram jogadores que passaram pelo América, e embora a torcida do América não seja muito exigente, a gente tem que ver também em que contexto eles passaram pelo América, porque hoje nós estamos vivendo esse momento bom do América aí, disputando entre os 10 principais times do Brasil por 2 anos seguidos, sendo finalista da Copa do Brasil 2020, entre os 8 primeiros, né, da Copa do Brasil 2022. Então agora todo mundo aparece, mas esses caras, muitos desses que nós estamos falando aí, jogaram no América na época que o América lutava para não cair. O América estava numa situação ruim. E existe uma tendência a se valorizar os jogadores, tornar os jogadores ídolos só nas épocas boas, né? Você não vê dificilmente você vai ter um jogador ídolo de um time da Série B, da Série C, sei lá, né? Então a gente tem que valorizar esses caras e dar um peso para a falta de destaque que eles tiveram na mídia. Mas vou dizer o seguinte, que é o tema do nosso debate aqui, para finalizar a minha participação, eu vejo que o Martinez... Agora eu confundo, é o Martínez ou Martinez? Ele quer se chamar... Martinez, dizem que ele disse que é Martinez. Eu vejo o Martinez com uma grande perspectiva de ser ídolo no América, até pelo contrato que ele tem de 3 anos, perspectiva de nova disputa de Libertadores. A gente vê que em pouco tempo ele já mostrou futebol, então vejo ele como um potencial novo ídolo da torcida do América. Acho que é isso, né, César? Já falamos demais. Queria agradecer mais uma vez a torcida do América que tem comentado e participado. Vou ser bem sincero, viu, galera? São poucos e são os mesmos. Então eu peço encarecidamente aos que nos acompanham, os que sempre participam com sugestões, debates, né, propostas de debate, críticas também, compartilhem. Pega aqui o link do YouTube, do podcast, compartilha para ter um número maior de
de americanos acompanhando o nosso canal. A gente tem uma meta bem ousada, né, César? Vamos ter 1.000 inscritos até o fim de novembro. Tô brincando, galera. Tá fácil. Mas a gente tem que pensar grande, né? A célebre frase que eu falava no blog: pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, por que eu não vou pensar grande? Vamos pensar grande. Obrigado mais uma vez. Aquele abraço, César. Saudade de ir no Independência novamente. Semana que vem a gente volta com um novo episódio. Sugestões de temas vocês podem encaminhar através do YouTube, através das nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram. E para aqueles que gostam de ler, também toda segunda-feira tem o blog Tecas Web. Procure aí no Twitter, no Instagram, o endereço certinho. E fica aqui o nosso convite. Obrigado pela atenção e até semana que vem. Um abraço. Tchau, pessoal. Santos Americanos.